Só lembrando a vocês que que eu já coloquei lá no grupo, no Telegram, eu coloquei a apostila sobre história da Igreja Contemporânea. Coloquei também a aula passada, o link da aula passada. Eu só quero lembrar vocês das duas tarefas que eu passei para vocês. Dessas duas tarefas, a primeira foi as 11 questões, as 11 perguntas. Isso foi há 2 semanas atrás, eu ainda estou aguardando alguns alunos entregarem. E a segunda tarefa foi fazer um comentário que eu só vi um comentário do Flávio lá no vídeo. Você precisa fazer um comentário lá no vídeo a respeito da aula, porque aí eu vou saber que você assistiu. Né? Então é importante que você entre lá no vídeo da aula passada, no link da aula passada, e deixe um comentário do que você entendeu sobre a aula. Se você fizer isso, eu vou entender que você assistiu aquele vídeo. Só são 27 minutos, então é um vídeo pequeno. Dá sim para você fazer um comentário legal a respeito. Ok, vou dar uma olhada daqui a pouquinho. Importante agora a gente começar, eu vou começar essa imagem sobre avivamento ou despertamento, né? Vou dar uma olhada, vamos dar uma olhada em algumas coisas que aconteceram em relação ao despertamento espiritual da igreja. Só estou repetindo um pouquinho porque a gente vai entrar num outro aspecto, né? Então, esse fenômeno do avivamento, a revitalização e aprofundamento da experiência religiosa na vida de indivíduos e grupos, geralmente de modo intenso e dramático, é algo comum em todas as religiões. Não é de estranhar que nas religiões, principalmente de tradição judaico-cristã como a nossa, como o cristianismo, nós viemos dessa miscigenação, dessa mesclagem, que pega a questão judaica, né, e no primeiro século surge, então, o cristianismo. Essas religiões, elas têm essa tendência de crescimento, de desejo de sair do marasmo e tentar uma revitalização, um avivamento ou um despertamento espiritual. Então, é a partir daí que a gente começa a ver que despertamento é esse. A gente vê isso no Novo Testamento, principalmente, né? E o protestantismo tem sido um campo fértil para essas ocorrências. A gente vê na Europa e depois a gente consegue ver isso nos Estados Unidos. A gente viu semana passada um pouco sobre isso aí. E aí a gente entra na contribuição dos calvinistas em relação a esse crescimento espiritual. Né? Temos alguma coisa a respeito de algumas religiões que tiveram algumas contribuições que foram essencialmente importantes para a vida da igreja. E a gente vai ver algumas dessas religiões, alguns desses crescimentos, algumas dessas contribuições que são importantes. Então, a principal matriz do protestantismo nos Estados Unidos, na América do Norte, por assim dizer, foi o puritanismo. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ia ver alguns puritanos, íamos ver algumas pessoas que que se sobressaíram, né, nesse período aí, principalmente em relação aos puritanos, que eles estiveram entre os primeiros colonizadores dos futuros Estados Unidos. E é importante a gente entender que a importância desses puritanos. Os puritanos, então, seriam aquelas pessoas, vem da palavra pureza, né, que seriam aquelas pessoas que tentaram trazer para nós, para o povo, algo que o povo estava perdendo. Né? O povo estava morrendo espiritualmente e havia uma necessidade de buscar algo mais, uma revitalização na vida espiritual, e aí os puritanos foram responsáveis por acontecer isso aí. Esses calvinistas que vieram da Inglaterra, eles criaram a igreja congregacional, essa igreja que nós conhecemos hoje, né? Lembrem que a igreja congregacional tem por princípio o calvinismo, né? E isso foi muito importante
no início das igrejas congregacionais. Jonathan Edwards, por exemplo, ele era congregacional, né? E foi um puritano que teve uma influência muito grande, né, na sua época, em especial na sua época. E a gente vê outras pessoas que tiveram tais influências também. Para vocês verem, né, nesse período aí, voltando a esses princípios, somente tornavam-se membros plenos das igrejas aqueles que podiam dar um testemunho público e aceitável da sua conversão. Não era simplesmente levantar a mão ou alguma coisa desse tipo, ou dizer que tinha se convertido, não. Precisava dar um testemunho, e que esse testemunho, obviamente, teria que ser público, e as pessoas precisavam ver que havia uma transformação. Assim, em sua fase inicial, o puritanismo foi marcado por uma grande intensidade religiosa. Ou seja, não foi um avivamento, foi um avivamento que demorou bastante tempo. Né? E essa característica do puritanismo haveria de influenciar fortemente as diferentes manifestações do protestantismo, especialmente nos Estados Unidos. A gente vai entender que isso teve uma ligação muito forte lá, bem depois, 100, 200 anos depois, a gente vai ver que especificamente nos Estados Unidos, surge ali na Rua Azusa, que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso depois. Mas aí, né, começam a haver alguns problemas. Que problemas são esses? Com o passar dos anos, as novas gerações perdem a visão, né? Perdem o desejo, perdem a vontade. E isso é muito importante para que venha esse despertamento, esse avivamento, essa necessidade de crescimento, a crescente prosperidade econômica no início da Idade Moderna, por exemplo, isso aconteceu. No final da Idade Moderna, isso ainda vem acontecer. Né? O avanço intelectual resultaram em um progressivo entorpecimento da vida espiritual. E quanto mais você tem, mais você esquece das suas origens espirituais. As pessoas, então, isso não deixou de acontecer. E eu falo, então, a quantidade de dinheiro que você tem, mas também a capacidade de intelecto. Parece que as pessoas, quando estudam muito, muitas delas deixam de centralizar Deus e vai centralizar o homem. Em meio a esse estado de coisas, muitas pessoas começaram a orar por uma revitalização, do jeito que acontece hoje. Não é? Eu acho que hoje ainda existe, graças a Deus, ainda existe muita gente com desejo de que haja uma revitalização, de que haja um avivamento. A pandemia, eu estava citando, eu estava no culto pregando ontem na minha igreja, e eu estava dizendo, fazendo um trocadilho com um texto bíblico. O texto bíblico vai dizer assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu estava dizendo, e por se multiplicar a pandemia, muitos estão esfriando espiritualmente. A pandemia veio deixou algumas pessoas em casa, essas pessoas acostumaram a ficar em casa, e aí desanimaram. Muitas delas, não, inclusive famílias inteiras, não voltaram às igrejas. Alegando, inclusive, não, eu não volto por causa da pandemia, porque tenho medo, mas vai para a praia, mas vai para o comércio, mas sai para fazer o que querem, menos para ir para a igreja. Então, isso tem esfriado o coração de muita gente. Né? E aí, essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem que vai mostrar como é que as pessoas estão. A imagem de baixo, a necessidade de despertamento, a necessidade de revitalização, e a imagem de cima vai mostrar esse entorpecimento da vida espiritual, esse entrave na vida espiritual. As pessoas não ligam mais com as outras, né? Só querem mais tirar foto, selfie, tudo nesse sentido, mas não se preocupam mais umas com as outras, e isso tem prejudicado a vida espiritual das pessoas. No final do século XVII, início do século XVIII, né, era comum os pregadores americanos lamentarem o declínio da vida espiritual das pessoas. Orar mais, fazer vigília, né, buscando um avivamento.
Isso foi muito importante nesse período, porque vai trazer algo essencial à vida da igreja durante essa época. Homens de Deus surgem durante esse período aí para trazer a palavra de Deus ao coração das pessoas. E a gente vai ver justamente essas coisas começarem a acontecer. Além dos puritanos, outros calvinistas vieram para a América do Norte a partir do século XVII. Né? Os principais grupos foram os presbiterianos, escoceses e irlandeses, e reformados da Europa continental. E aí esse século XVIII está coberto de pessoas, não é? E aqui a gente está falando dos Estados Unidos, porque de qualquer forma lá isso foi muito mais forte, mas não somente nos Estados Unidos. Né? A necessidade de avivamento era algo em todos os lugares. Nos Estados Unidos é porque foram os americanos que trouxeram isso para nós, principalmente. E aí a gente pensa em alguns nomes, algumas pessoas aí que têm essa responsabilidade de trazer essa mensagem, essa influência do movimento pietista em relação a esse avivamento. Então, dentre eles, envolve algumas religiões, algumas igrejas, e aí eu cito principalmente a questão dos presbiterianos, que tem uma força muito grande nesse sentido de avivamento. Percebe-se hoje, por exemplo, percebe-se que a raiz da igreja presbiteriana sempre foi não muito avivada, foi muito mais fundamentalista. Né? Mas nessa época isso não era. Pietista era uma linhagem da presbiteriana e puritanos da congregacional? Sim, porque a palavra pietista vem de piedade, né? Sim. Eram pessoas que eram os puritanos, eles eram puritanos. Puritanos também. Então, tem esse nicho aí. Esse movimento pietista era um movimento radical. Espiritualmente falando, era um movimento radical, tanto quanto essa questão dos puritanos. Aí a gente começa a pensar na questão do primeiro grande despertamento. A gente teve pelo menos 3 grandes despertamentos aí, a gente vai ver como isso começou a acontecer. Né? Então, a gente começa a ver aqui, por exemplo, essa imagem de Jonathan Edwards. Né? Em 1734, enquanto pregava um sermão, uma série de sermões sobre justificação pela fé, surgiu em sua igreja e região um avivamento que nos anos seguintes alastrou-se por toda a Nova Inglaterra. Apesar de ter iniciado em Nova Jersey, o auge do despertamento ocorre na Nova Inglaterra, que há décadas vinha orando por essa visitação, por esse avivamento, não é? Por esse controle do Espírito. E aí a gente começa a ver alguns nomes que estão ligados diretamente. E como a gente está observando aqui, Jonathan Edwards é um dos nomes. Perceba, uma frase dele, né? Tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Palavras sem obras. Né? A gente precisa das palavras, mas precisa também das obras. Palavras sem obras é morta. É a frase que ele quer colocar aqui para nós. Então, esse homem chamado Jonathan Edwards, um pastor jovem da igreja congregacional em Massachusetts, né? Um homem muito importante. Acho que vocês lembram os sermões brilhantes dele, né? Que muito, mas muito importante aí para nós, né? Esse sermão do Jonathan Edwards. Pecadores nas mãos de um Deus irado, né? E aí a gente talvez faça uma atividade com relação a esse sermão, mas vamos ver mais tarde. Além da sua pregação profundamente bíblica e comprometida com a soberania de Deus, Edward deu outra importante contribuição à causa do avivamento. Em um conjunto de escritos brilhantes, ele escreveu detalhadamente os fenômenos religiosos do seu tempo e fez uma série de análises extremamente perspicazes dos mesmos, destacando seus aspectos positivos e negativos. Eu tenho alguns livros de Jonathan Edwards e são livros assim tremendos, né? Depois eu passo para vocês o PDF de alguns desses livros para que vocês possam incrementar a biblioteca
de vocês. Eu passo o PDF, mas o objetivo não é que vocês fiquem somente com o PDF. O PDF é apenas uma degustação. O importante é que vocês comprem o livro Seminarista Sem Biblioteca, ou Seminarista com a biblioteca pequena demais. Né? Um seminarista precisa ter, pega um dinheirinho aqui, pega um dinheirinho ali, e faz a sua biblioteca, que é muito, mas muito importante. Que você tenha seus livros, que você tenha a sua biblioteca, e é indispensável que você tenha livros desse puritano chamado Jonathan Edwards. Há muitos, mas há muitos livros dele. E você certamente, se você está buscando um caminho para a espiritualidade, você encontra em Edwards. Então, dentre as obras, essas obras dele, a gente destaca a Narrativa da Surpreendente Obra de Deus, Marcas Distintas de uma Obra do Espírito de Deus, o grande clássico tratado, veja, sobre as afeições religiosas. Afeições Religiosas é um livro excepcional. Eu tenho esse livro, eu comprei. Seria importante que vocês pudessem ter esse livro. É um livro, deve ter umas 300 páginas, 300 e poucas páginas. É um livro espesso, mas ele é muito importante que você tenha. Foi um livro que tocou na minha vida, tocou no meu coração. Vou passar para vocês em PDF para vocês degustarem, mas depois comprem esse livro. Com certeza vocês não se arrependerão. E aí nós temos uma outra pessoa, um importante personagem ainda no primeiro grande despertamento, é o George Whitefield. Né? Em 1740 fez uma memorável turnê evangelística através de várias colônias. É importante isso porque as turnês, os congressos, eu vou mostrar para vocês umas imagens para vocês verem como é que eles faziam. Geralmente, eles faziam como em tendas. Né? Eles iam para alguns lugares. Hoje, como se faz, o pessoal de circo, né? Vai para uma cidade, arma aquela barraca, aquele circo, e ali faz a turnê. Era basicamente do mesmo jeito. Né? Eles iam para um determinado lugar, analisavam um lugar amplo, e aí eles armavam aquela barraca grande, enorme, e aí eles começavam a série de mensagens, que não era somente por uma pessoa, às vezes era um pregador, às vezes era uma série de pregadores. Durante meses, Whitefield, um calvinista convicto, que inicialmente havia trabalhado com Wesley, John Wesley, pregou quase todos os dias a auditórios que chegavam a 8.000 pessoas. Percebam, não havia essa tecnologia como existe hoje, microfones tão potentes, caixa de som tão potentes, não havia esse tipo de coisa, mas mesmo assim, 8.000 pessoas sendo reunidas no lugar era algo extraordinário. E isso, obviamente, causa um impacto muito grande, principalmente onde acontecia, que era nos Estados Unidos. Né? Então, a gente viu 2 aqui. Obviamente, começam, então, alguns problemas. Né? Que tipo de problemas? Nem todos os líderes estavam entusiasmados com essa questão do avivamento. Por quê? Porque isso também tinha alguns excessos. Né? Como essa imagem aí que vocês estão vendo, obviamente também é uma imagem atual, não é a imagem daquela época. Eu só quis mostrar mais ou menos como o fanatismo atingiu tanto lá quanto hoje em dia a questão das manifestações físicas, a questão do emocionalismo, a questão das coisas grosseiras que haviam, né, também nesse período, e trouxe esse ranço até os dias de hoje. Não que a pessoa não se emocione ou não demonstre as suas emoções. Nós não somos feitos de pedra. Não é? A presença de Deus nos emociona, a presença de Deus faz esses efeitos, tanto na questão física, quanto na questão espiritual, toca na questão do emocional, certamente. Mas há coisas que fogem ao controle racional.
né? E aí haviam pregadores que não queriam contato nenhum com esse tipo de manifestação e eram contra quaisquer tipos de manifestação desse nível, né? E após o grande despertamento ocorreu um dos períodos mais decisivos da história dos Estados Unidos. E esse período foi justamente a Revolução Americana, que causou a independência dos Estados Unidos em 1776. E, infelizmente, o que aconteceu é que as pessoas começaram a morrer espiritualmente durante esse período, por conta das questões políticas que existiam. Veja, sempre as questões políticas aqui, não somente nessa época, mas nessa nossa época também, abalou a vida espiritual das pessoas. Não foi diferente nesse período aí. E aí a gente entra, né? Percebam que também a gente está falando aqui de forma bem resumida a respeito desses despertamentos espirituais. A gente entra aqui também no segundo despertamento espiritual para entendermos um pouquinho a respeito dele. Então, passou um período da emancipação política, rompeu um novo avivamento que veio a ser muito mais duradouro, muito mais influente do que o primeiro despertamento, né? Esse segundo despertamento começa por volta de 1800, né? Novamente entre os presbiterianos e, além de mais vasto e complexo, esse despertamento diferiu do primeiro e em outros aspectos. Ele foi diferente em outros aspectos em relação ao primeiro despertamento. A gente vai ver. Então, se o avivamento anterior se limitou aos presbiterianos e congregacionais, esse agora envolve muito mais a questão dos batistas, principalmente, e os metodistas. Lembrando que batistas e metodistas, nesse período, eles eram muito unidos, muito juntos, né? Estes tiveram um crescimento muito grande e se tornaram os maiores grupos protestantes da América do Norte. É tanto que, se você for analisar hoje, nos Estados Unidos, o número de batistas é muito grande, né? Os batistas lá cresceram bastante lá nos Estados Unidos. Outra diferença foi a questão geográfica e social. Enquanto que o primeiro despertamento ocorre onde tem muita gente, perto do povão mesmo, o segundo agora vai para a região mais interiorana, né? Então, onde as pessoas não têm tanto acesso, região mais rural, né? E aí envolve esse povo mais, talvez até um povo com menos condições, né, financeiras. E outra diferença é a respeito da teologia, da forma como se é pregado. Enquanto que o movimento do século XVIII teve uma base calvinista, né, falando sobre a incapacidade humana e a iniciativa de Deus, o segundo despertamento teve mais uma base arminiana, né? Um foi calvinista, o segundo arminiano, porque o primeiro foi calvinista, foi congregacional, foi presbiteriano congregacional, e o segundo despertamento espiritual mexeu muito mais com batistas e metodistas, portanto, uma visão um pouco mais arminiana, né? Um pouco mais voltado para a decisão humana e não somente para a questão dos aspectos essencialmente divinos, da decisão de Deus. E aí surge um homem que teve um expoente muito grande durante essa questão, que é o Charles Finney. Foi Charles Finney, gente, que começou com essa questão do apelo, por exemplo. Não havia, como a gente vê hoje, por exemplo, você analisa. Hoje você vai na igreja e aí o pastor, depois da mensagem, o pastor vai fazer aquele apelo e aí utiliza-se um fundo musical, uma música, que vai tocar no coração das pessoas e tal. E isso tudo começa com o Charles Finney. Essa característica que combinava com os ideais de liberdade, iniciativa individual da jovem nação, estamos falando dos Estados Unidos, encontra a sua expressão no avivamento ou no avivalista chamado Charles G. Finney, né, que é muito importante aqui durante esse período. Ele escreve um livro, que esse livro aí é um livro que eu já li, é um livro muito importante, e eu convido vocês também a lerem,
Uma Vida Cheia do Espírito, um livro muito, muito, muito bom. Né? Então, leiam esse livro. Vocês vão... Bom, eu não vou nem falar, eu posso colocar lá para vocês também, para vocês degustarem. Ele acreditava que o avivamento podia ser produzido através de algumas técnicas. Né? Essas técnicas que eu falei agora, né? Ele carregava essa questão da emotividade, né? Do aconselhamento pessoal, fazendo... as reuniões eram mais prolongadas, reuniões mais evangelísticas. Esses elementos até hoje estão presentes. Se bem que está sendo, como é que eu diria, o apelo, ele em algumas igrejas deixou de existir. Né? Tem igrejas, por exemplo, que fazem um folhetozinho onde você coloca se você deseja um estudo em casa, ou se você deseja aceitar Jesus, ou se você deseja oração, aí você assinala. Então, é uma outra forma que está se usando hoje. Mas essa questão do apelo que eu disse é uma questão que começou a partir de Charles Finney. E agora, pensar um pouquinho sobre os desdobramentos posteriores. Depois disso, o que é que começou a acontecer? Né? Eu só quero lembrar a vocês que a gente não vai se prolongar muito, uma aulazinha básica, uma aulazinha simples. Só quero também dizer para vocês que a gente está em 19 de novembro, provavelmente a gente vai ter mais 2 aulas. Então, até o final das 2 aulas, eu preciso de todas as atividades, né, prontas para a gente poder inserir aí as notas de vocês. E aí, a partir do segundo grande despertamento, o avivalismo tornou-se um fenômeno bastante generalizado, ou seja, realmente estava em todo lugar. Uma coisa que era muito importante, né, foi os camp meetings, que eram os acampamentos avivalísticos. Isso já no século XX, início do século XX, né, esses camp meetings começaram a existir. Eu vou mostrar para vocês essa imagem, né, que dá a entender aqui, olha só, aí é ainda muito rústico, né, tinha muita gente. Percebam que a pessoa tem que falar muito alto, não tem caixa de som, não tem microfone, e a pessoa lá num palanque, onde começavam a falar acerca da palavra do Senhor. Isso evoluiu. Não ficou somente por aí, isso começou a evoluir. E aí mais pessoas começaram a vir. Nessa outra imagem vocês continuam vendo aí, que aí já parece muito mais com um circo, com uma lona de circo, como eu estava dizendo, um pouquinho mais sofisticado em relação ao outro, né? São ajuntamentos em zonas rurais. Aqui acontecia muita coisa. E não era só, não pense que aí era só crente, não. Tinha gente de todo tipo aí, às vezes pessoas que levavam até bebida, né? E se embriagavam, criava confusão no meio, porque no meio do povo de Deus existia aí também um povão do mundo que também estava presente. E aí esse período é um período de avivamento mesmo. O que é parecido com isso hoje? Hoje a gente tem alguns irmãos que ainda fazem cultos ao ar livre. Né? É o remanescente disso aqui durante esse período dos despertamentos espirituais. Daí vai surgir alguns nomes. Né? Então, essas reuniões foram os precursores dessas reuniões, no final do século XIX, foram D.L. Moody, Billy Sunday e o finado Billy Graham, né, que todo mundo aqui deve conhecer. Para mim, é o exemplo de homem de Deus, é o Billy Graham, né, pastor batista, que tem sido uma marca. Eu acho que até hoje ninguém teve absolutamente nada o que dizer contra o Billy Graham. Muito importante na vida da história da igreja, moderna e contemporânea. Além desse notável crescimento das igrejas, um dos frutos mais valiosos e duradouros do segundo despertamento foi o surgimento de algumas coisas. Por exemplo, as sociedades voluntárias, organizações como, por exemplo, a educação religiosa, o abolicionismo,
a temperança, porque existiam mulheres que estavam muito preocupadas com a bebedeira dos seus maridos, principalmente. Então, surgem movimentos de temperança, surge nesse período uma questão de panfletagens, começam a distribuir textos bíblicos através de panfletos, começam também a distribuir as escrituras sagradas, o Novo Testamento, então partes da Bíblia começam a ser distribuídas. E começam, então, as missões, tanto missões nacionais, quanto as missões estrangeiras. Né? A gente vai ver alguns exemplos marcantes disso aí. Então, por exemplo, em 1810 surge a Junta Americana de Missões Estrangeiras. Em 1816 vai surgir a Sociedade Bíblica Americana. Em 1824 surge a União Americana de Escolas Bíblicas Dominicais. Em 1825 a Sociedade Americana de Tratados. Em 1826 a Sociedade Americana de Educação. Aí que eu falei agora, em 1826 também, a Sociedade Americana para a Promoção da Temperança, que é para evitar que as pessoas bebam demais. E a Sociedade Americana de Missões Nacionais surge também em 1826, um ano que foi extremamente importante. Veja 3 coisas que foram pontuadas aqui, que aconteceram em 1826. O segundo grande despertamento contribuiu decisivamente para o movimento missionário do século XIX. E aí começa a surgir algumas igrejas, como instituições, escolas, hospitais, todas as regiões da Terra, inclusive o Brasil, começa a ter esses movimentos, chegar a esses movimentos aqui, os movimentos missionários. E aí surgem os movimentos, o movimento missionário moderno e pentecostal. Né? E aqui é um ponto que eu gostaria de citar, mas eu não vou me aprofundar demais, a nossa aula ela vai até às 8 hoje, mas a gente percebe que começa a haver algumas coisas muito importantes a partir da Revolução Francesa. Né? Começa a ver, estamos pontuando a questão da Revolução Francesa, né? Mas muitas outras coisas começam a acontecer. Começa agora pelos católicos. Os católicos, eles enviaram os primeiros missionários para o Novo Mundo, né? E os evangélicos começam a fazer isso em 1732. Deixa eu só voltar um pouquinho para a gente poder entender. Em 1500, Portugal chega aqui, invade o Brasil, né? Não descobre, invade o Brasil e traz categoricamente a religião da maioria, que a religião católica é trazida para nós brasileiros ou indígenas, porque quando o Cabral ele vem aqui com as suas caravelas, ele não tem um desejo de descobrir o Brasil, ele não sabe o que é. Ele imagina que ele está chegando nas Índias. Por isso que quando ele vê as primeiras pessoas, né, aquelas mulheres bonitas e tal, ele nuas, os homens nus e tal, ele vai imaginar que está chegando das Índias, por isso chama aquelas pessoas de índios. Aí começa, então, a primeira missa no Brasil, a colonização, os índios começam a receber um tratamento de catequese, começa a ser ensinado para ser católico e assim por diante. Né? Depois a gente vai ver que vai surgir os jesuítas, começa a escravidão indígena, depois a escravidão negra aqui no Brasil. Isso são aspectos que são muito, mas muito importantes, porque a gente vai falar sobre a questão das missões aqui no nosso país, aqui no nosso Brasil também. Né? Então, em 1789, surge esse homem chamado Guilherme Carey, que é considerado o pai das missões modernas. Ele vai fundar a Sociedade Missionária Batista. Né? Nunca se esqueçam desse nome, o Guilherme Carey. Em 1811, só lembrando aí, um grupo de estudantes vai fundar a Sociedade Missionária Batista Americana. Nos 3 últimos séculos, o evangelho tem sido levado a todas as nações. Isso é importante porque o Senhor Jesus ele vai dizer que a palavra de Deus ela tem que chegar, o evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Hoje a gente tem, quando Jesus disse isso, não se imaginava a possibilidade de que alguém pudesse falar para todas as nações. Hoje a gente tem a televisão e a gente tem os meios sociais,
o Facebook, o WhatsApp, a gente tem a internet aí que pode chegar a lugares que o ser humano não tem chegado facilmente. Então, daqui mesmo, eu posso ir para o Japão através das mídias e posso pregar. Né? Então, há uma velocidade muito grande de mensagens. E uma coisa muito interessante é que eu posso pregar aqui na língua portuguesa e alguém pode pegar essa mesma mensagem e traduzir essa mensagem, dublar essa mensagem para qualquer outro idioma. Né? E aí a gente percebe que quando Jesus estava falando que o evangelho precisava chegar em todos os lugares, ele estava falando e ele já sabia com certeza que isso teria a influência da tecnologia, como nós temos visto hoje. E o Daniel já dizia que a ciência iria se multiplicar. Isso também é muito importante ser levado em consideração. Pensar um pouquinho, o evangelho ele vai chegar na América Latina. Né? Então, o protestantismo implantado dava mais ênfase à doutrina correta e ao compromisso pessoal do indivíduo, que está faltando isso hoje. Né? Hoje, por exemplo, alguém se converte e tem raiva do pastor, vai para uma outra igreja, o outro pastor não quer nem saber. Às vezes só quer saber se a pessoa vai lá com um dízimo ou se ela tem uma capacidade diferente, sabe pregar, ou sabe cantar, sabe tocar algum instrumento. Ele não quer saber se a pessoa veio com problema da sua igreja, não quer saber disso, quer saber do que a pessoa pode oferecer. Então, as correntes que colocaram maior ênfase na evangelização, juntamente com o compromisso pessoal de mudança no comportamento, cresceram muito mais. Não é? Porque as pessoas queriam ver uma renovação, queriam ver uma mudança de comportamento das pessoas. Não adianta você dizer que se converteu se você ainda anda fazendo as mesmas coisas que antes fazia. As principais denominações que crescem durante esse período são os anglicanos, os luteranos, os congregacionais, os presbiterianos, os metodistas, os batistas, e aí surge também os adventistas durante esse período, que tem um crescimento vertiginoso também. As missões anglicanas, luteranas, trabalharam quase que exclusivamente com os imigrantes, que determinaram tanto a forma cultural quanto a extensão do alcance dessas denominações. As demais vão trabalhar com os autóctones, né? Pessoas nativas, pessoas com a sua própria linguagem. Isso é muito importante, né? Porque a gente percebe que o evangelho ele se expande. Tanto pessoas que aprenderam a sua própria língua estão na sua própria terra. Por exemplo, é um brasileiro que prega para brasileiros. E depois, né, isso é chamado autóctone. E depois vem aqueles que são que saem daqui ou de outro lugar e vão para uma terra estrangeira, missões mundiais, né? Aprendem aquele idioma daquele lugar, ou vão para alguma tribo, algum local, e aí moram ali, acabam até morrendo ali, mas levando a mensagem, levando a palavra do Senhor. Houve muita intolerância e perseguição nesse período também, e ainda hoje há, por parte do catolicismo, principalmente aqui no Brasil, né? Porque eles queriam evitar o que eles mesmos chamaram de protestanização do país. Por quê? Porque vinham pessoas de fora, né, trazendo as ideias evangélicas e as ideias protestantes. Os evangelhos foram tentados a levarem uma vida de refúgio sob a proteção da comunidade. Eram guetos, eram lugares escondidos, inclusive. O preconceito era muito grande. E esse preconceito, né, esse pessoal queria fazer novos crentes, mas o preconceito impediu muito disso. No entanto, mesmo com grande dificuldade, mesmo sofrendo ameaças de morte, inclusive, mas aquele grupo evangélico sempre avançava, sempre levava a mensagem, sempre levava a palavra de Deus a outras pessoas. Isso foi muito importante durante esse período. Isso durou bastante tempo também. A evangelização teve início
associada à vida, ao vender Bíblias. Não é? E isso é importante por quê? Porque veja como nós, evangélicos, desde o início, tivemos uma influência tão grande em relação à evangelização. Por quê? Porque quando as pessoas, principalmente que não sabiam ler, iam se convertendo, o desejo delas era comprar e aprender a ler. Comprava a Bíblia e aprender a ler a Bíblia. Então, nós, evangélicos, nós somos responsáveis pela diminuição do índice de analfabetismo no nosso país. As pessoas se convertiam, compravam as Bíblias, não sabiam ler ou escrever, e aí se dedicavam para serem alfabetizadas. Alguns anos atrás, nós tínhamos um movimento, um grupo de pessoas, um projeto chamado Alphalite. Eu não sei se vocês lembram disso, mas tínhamos um projeto chamado Alphalite, que era alfabetização de adultos que tinham o desejo, se convertiam, não sabiam ler, mas que tinham o desejo de ler a Bíblia. Né? Essas características aí desse povo de Deus, durante esse período, no seio das igrejas protestantes, do protestantismo, era tão forte que as pessoas nos chamavam de os Bíblias, principalmente também porque a gente nunca nos desapegamos do livro de capa preta, como fomos assim chamados. Esse é o povo do livro de capa preta. Né? E aí houve até um preconceito muito grande, preconceito inclusive racial, por causa disso. Mas nós sempre fomos chamados desse jeito. Uma coisa que eu acho também muito interessante é o fato de que hoje parece que as pessoas querem muito mais, vão para a igreja muito mais com o celular do que com a Bíblia. Não, a minha Bíblia está no celular e tal. Mas isso não, às vezes, é só uma questão de vergonha. Tá? As pessoas têm vergonha de chegar na igreja com a Bíblia, de andar com a Bíblia debaixo do braço, como antigamente se fazia. Ao invés de terem orgulho, muitos têm vergonha de fazer isso. 2 incidentes se destacaram no rompimento eventual do monopólio da Igreja Católica Romana, que foi a pressão externa aplicada pela Inglaterra, que forçou forçando um tratado com o Brasil, e outro foi o Diego Thompson, a nomeação dele em 1819 como diretor da educação primária na Argentina, feita pelo governo sob orientações dos liberais. A Inglaterra tornou-se, então, nesse período, né, a senhora dos bares. E houve essa questão que é muito importante. Veja, só para relembrar alguma coisa que eu acho importante. O Brasil, em 1888, através de uma lei chamada a Lei Áurea, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina uma lei, né, chamada Lei Áurea. Estou pulando isso aqui para você entender um pouquinho que o que acontece aqui no Brasil não é por livre iniciativa dos portugueses, por assim dizer, é pela pressão da Inglaterra. Os escravos, a abolição da escravatura negra não foi algo que os portugueses fizeram com toda alegria no coração, mas pressão da Inglaterra, e aí foi assinado, né, pela chamada Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888. Isso foi muito importante em todos os sentidos. Né? Obviamente, a gente sabe que depois que os negros foram libertados, e agora vai fazer o quê? Eles não sabiam fazer outra coisa, e agora? Né? Tem toda uma problemática em cima disso. Mas aí, em termos religiosos, o que começa a acontecer é que o protestantismo começa a se expandir, mas existem algumas coisas que são evitadas, ou legalmente são evitadas. Por exemplo, não se podia fazer construção de casa de adoração, se podia, inclusive, mas não podia colocar a cruz. Não se podia colocar em nenhuma construção, era proibido colocar o símbolo da cruz. Hoje a gente vê igrejas evangélicas com o símbolo da cruz.
E existe ainda muito preconceito com relação a isso. E muitas pessoas não sabem que a razão pela qual existe esse preconceito é porque, na realidade, não se podia identificar, porque isso era uma prerrogativa da Igreja Católica, não se podia identificar uma casa de adoração chamada protestante com a cruz. Não podia ter a cruz de jeito nenhum. Isso foi um ponto que foi levado em consideração. Então, ainda estamos no Evangelho na América Latina. A gente vai parar nesse ponto do Evangelho na América Latina. Né? A implantação definitiva do protestantismo na América Latina dependeu de um avanço duplo de imigração e dos missionários, sendo que esse avanço ocorreu em maior parte na segunda metade do século XIX. Depois, essas mudanças foram muito importantes. A partir da metade de 1940, o protestantismo avançou de forma rápida aqui, principalmente no Brasil. Né? Mas veja como a coisa foi devagar. Né? Somente a partir de meados de 1940 é que a gente começa a crescer aqui na América Latina. E aí, na próxima aula, a gente vai ver o Evangelho no Brasil. Né? Mas aí a gente vê depois. A gente viu até então, vamos afunilando isso, a gente viu até então o Evangelho aqui na América Latina. Gente, estamos terminando essa aula, eu queria só que vocês se manifestassem, se tem alguma dúvida, alguma questão aí que queiram levar em consideração, e aí a gente tem ainda 2 aulas, e aí a gente conclui essa aula por hoje. Alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Fiquem à vontade. Pode abrir os microfones. Professor, não fiquei com nenhuma dúvida, não. Agora, olhando agora na nossa atualidade, né? Tem essa questão que diz que o Papa vai liberar o casamento homoafetivo. Já pensou? Pois Eu é. estava pensando, outro dia eu estava dizendo, engraçado, em vez dele liberar o casamento do padre com a mulher, vai liberar o casamento de 2 homens. Então, infelizmente, mas Adriana, isso é algo que não tem como impedir, não. É o final dos tempos, a gente tem que entender que isso iria acontecer. Mais cedo ou mais tarde iria acontecer. E o pior de tudo é que não é somente na Igreja Católica, isso vai vir para as igrejas evangélicas, né? Já existe casamento gay aí, igrejas evangélicas, já existe igrejas chamadas evangélicas dirigidas por pessoas homossexuais, pastoras, né? Homossexuais. Isso aí é algo que, infelizmente, a gente vai ver e pasmem, isso não vai melhorar, vai piorar. E não tem ninguém para questionar o Papa, né? Lá dentro da Igreja Católica. E engraçado que os católicos ficam caladinhos com uma coisa dessa. Pois é. Mas para querer perseguir os evangélicos, né? Eles são, com esse termo protestante, é um termo meio preconceituoso, né? Que eles acham que nós protestantes somos pessoas de briga, de confusão, que desencadeamos isso. E uma aberração dessa. Verdade, verdade. Essa questão da tecnologia, né, que o Flávio está falando aqui, essa questão da tecnologia chegando aí, gente, o ano que vem, no início do primeiro semestre do ano que vem, está chegando aí a tecnologia 5G. Né? Isso vai ser algo extremamente revolucionário, que já existe na China, já existe em alguns países, e está chegando aqui no Brasil, do início para o final, no final do primeiro semestre de 2021, está chegando aí para a gente. Né? E essa pandemia, ela teve uma razão de ser. Né? Foi algo que foi produzido, a pandemia não foi algo natural, ela foi produzida,
o vírus não é um vírus comum, não é um vírus natural, é um vírus que foi também produzido. A gente sabe disso por quê? Porque geralmente um vírus ele não consegue subsistir no quente e no frio ao mesmo tempo. Se ele existe no lugar frio, quando ele chega no lugar quente ele morre. Esse vírus ele subsiste tanto ao lugar quente quanto ao lugar frio. Tanto faz. Então, logo no início, não sei se vocês lembram, logo no início, as reportagens diziam, não, aqui no Brasil não vai ter problema, porque aqui é um lugar quente. Né? E ele veio lá de um lugar muito frio. Então, a gente não tem problema. Enquanto estiver quente aqui, então a gente não tem problema. Então, não foi exatamente isso que aconteceu, não. Né? Aqui no Nordeste, lugar quente, lugar frio, o vírus subsistiu e ele está aí, porque ele foi produzido de forma artificial. Então, a gente precisa se preparar mesmo. Jesus está voltando, a igreja de Cristo precisa estar preparada. Não adianta querer dar murro em ponta de faca. A igreja precisa estar preparada. É isso mesmo, a Bíblia está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. E a gente está vendo aí a quantidade de pessoas que estão deixando de seguir a mensagem, de seguir a palavra de Deus. E aí vem mais aquele texto, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mais algum comentário? Essa questão, né, que o senhor falou foi primeiro e segundo, né, avivamento, né? Isso. E hoje as pessoas confundem muito, né, a questão do avivamento com movimentos, né, movimentos. Principalmente as igrejas pentecostais também, né? Sim. Então, quando nós vimos a história, a gente vai ver que o avivamento era propagar a palavra de Deus de maneira que as pessoas vivenciassem o dia a dia o evangelho, né? E não simplesmente algo, como o senhor falou, que terminou as pessoas tendo esse lado emocional e foi justamente onde surgiu, né? Eu não sei, eu acho que está mais adiante, né? A questão que o senhor disse que ia falar das questões do surgimento das igrejas pentecostais, neopentecostais, não é isso? Isso vai ser a última aula. Então é só esse comentário, né? Porque às vezes hoje até nós temos visto até dentro de segmentos que se diz batista, né? Alguns movimentos que nós vamos ver que avivamento não tem nada a ver com esses movimentos, né? É verdade. Mas está escrito, então a gente tem só que analisar e ver que Jesus está voltando aí, está pertinho de chegar. Eu acho que em relação ao avivamento, essa busca, sempre quando há um período de um esfriamento, e quando também o povo de Deus, o que falta hoje para muitas igrejas, estar sendo orientado à luz da palavra, e está a palavra sendo pregada com integridade e de forma completa, com aconselhamento bíblico adequado para todas as áreas da vida. Porque, às vezes, nós temos também igrejas que são tão paradas, parecendo um povo morto que vai adorar, que Deus está morto, que são no bate-palmas, que são tradicionais demais, isso também tem que ter sabedoria e direção de Deus, para que se possa adorar o Senhor e dar liberdade e saber unir as gerações, não é? Porque é algo de respeitar os mais antigos, os anciãos, ter hinos do cantor, ter corinhos agora atuais, mas o essencial que deve permanecer para Deus estar agindo na igreja é o pastor, principalmente o pastor que ensina a palavra do Senhor e prega, e os seus pregadores que ele está preparando, viverem
essa palavra literalmente é pregar, alertar o povo contra o perigo do pecado, abrir os olhos, são pastores profetas, não de inventar essas profecias, mas profeta à luz da Bíblia. Então, isso aí, Deus vai se agradando quando a gente passar a viver a palavra dele, em vez de ficar, às vezes, colocando o coração em cargos, né, coração em títulos, e daqui a pouco fazer o que o inimigo quer, um ferindo aos outros, e não buscar a união, a unidade, os princípios, né? Às vezes nós também usamos como batistas a nossa liberdade, mas de igreja autônoma, independente, mas estamos isolados e não estamos sendo mais cooperativistas, não estamos cooperando, alguns se afastam, outros, e se tivesse uma unidade maior, eu tenho orado para Deus despertar os servos dele, os pastores, as igrejas, para uma união maior na obra do Senhor. Louvado seja Deus que missões ainda é uma paixão nossa, né? Que muitas igrejas ainda fazem as campanhas missionárias e fazem missões evangelizando no campo. Mas nós vemos isso, a nossa realidade do nosso seminário, porque temos poucos alunos e muitos seminaristas em outros seminários. Isso é uma certa falta de unidade, porque se nós fôssemos unidos, o nosso seminário não estaria nessa situação. Igrejas que não cooperam com o plano cooperativo, como é que a convenção vai fazer muita coisa se não recebe o recurso? Nós não mantemos nossos missionários estaduais de forma adequada. Então, isso aí é falta que vai se perdendo, às vezes, a visão dessa unidade que precisa ser restabelecida. E aí, a igreja que evangeliza, que vive na palavra, Deus deixa a sua igreja viva e ele age. Agora, já quando a gente vai compactuando com o pecado, principalmente na liderança, a pessoa vai servindo a Deus com um dom contaminado. E Deus começa a deixar de abençoar, porque Deus não se mistura, né? Ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Então, ele ama pessoas humildes, que estejam dependentes dele. E aí, a gente também tem que ter cuidado para a gente não ser preconceituoso com um pentecostal, como às vezes eles são conosco, né? Que nos julgam, achando que a gente é frio. E a gente tem que buscar viver nossa vida nesse amor de Deus, para Deus nos restaurar e nos sustentar e nos guardar no temor dele e no amor e no ardor de servi-lo. Desculpe se falei demais. Nada, que é isso, é importante, é verdade. A gente precisa mesmo fazer, tem que haver essas mudanças. Há uma necessidade de a gente ter essas mudanças, né, para a gente estar na presença de Deus, para a gente estar glorificando a existência do Senhor na nossa vida. E se preparando para os dias do fim, né? Estamos no final. Gente, é o seguinte, a gente vai ver, eu acho que eu não vou passar uma atividade sobre essa aula de hoje. A gente vai ter uma atividade na próxima aula, né? E aí vocês têm mais tempo, porque, veja, eu passei 2 atividades, ainda tem gente aí que ainda precisa ver essa questão dessas 2 atividades. Primeira atividade, volto a dizer, foram as 11 questões que eu passei aí para vocês. 11 questões. Pastor, eu não vi. Está lá no Telegram, está lá no Telegram as 11 questões. Respondam essas 11 questões e mandem para o meu e-mail, né, para eu dar uma olhada nisso. E a segunda coisa foi sobre o vídeo anterior. Você vai entrar no vídeo anterior, né, e vai fazer uma observação, tá, sobre o que você entendeu do vídeo anterior. Né? O vídeo está lá também, o link está no Telegram e também está lá no YouTube. Né? Então, você vai dar uma olhada lá. Até então, né, só 2 pessoas colocaram alguma coisa lá e eu vou olhar novamente para ver se mais alguém colocou alguma observação. Preste atenção, são 2 tarefas. E essas 2 tarefas valem nota. E a gente vai ter uma última tarefa.
né? Que será na próxima aula, na outra aula, a gente vai ter a nossa última tarefa e eu vou precisar que vocês possam também fazer. Então, são 3 tarefas, são 3 notas, e aí vocês vão ter agora, né? Aí as outras, do início, que nós fizemos, não tem nota, não? Sim, vou levar em consideração tudo isso, todas as tarefas de vocês, sem preocupação, tá? Mais de 10 feitas, misericórdia. Desde o início eu estou levando em consideração. Por que eu faço desse jeito? Porque vocês, por exemplo, de repente alguém deixou de fazer uma tarefa ou outra. Então, o número de tarefas que vocês fazem, cada tarefa tem essa função. Principalmente se foi mais de 3 tarefas, vai diminuir a nota se você não fizer? Vai. Mas vai dar para passar. O meu objetivo aqui não é colocar uma nota baixa para vocês ou uma nota que vocês não podem passar. Bom? Amém? Amém. O senhor vai amanhã para Caporã amanhã? Não, eu não vou poder, infelizmente, meu irmão, não vou poder estar em Caporã. Eu vou lhe explicar por quê. No dia 6, a gente foi para Cabedelo, para o concílio de Jailton. E quando chego lá, eu sou convocado para ser o secretário do concílio. Então, estou lá fazendo a ata, e aí o pastor Edinaldo, no finalzinho, enquanto eu estou fazendo a ata, o pastor Edinaldo diz que a consagração do Jailton será dia 20. Eita. Já estava pronto para ir para Caporã, que é amanhã, e dia 20 é amanhã. Então, mas infelizmente, como eu sou secretário, então não dá para eu sair, porque eu vou ter que finalizar. E aí o Jailton me convidou para eu entregar a Bíblia. E eu pensei que de Jailton ia demorar mais um pouco. Mas não foi rápido demais. Né? Foi do dia 6 para o dia 20, foram 14 dias. Constante. Né? Foi 2 semanas depois do concílio. Mas aí, você vai, Carlos? Eu pretendo ir, pastor. Eu estou me organizando para ir para Caporã, né? Que um menino lá, Bruno e Isaac, como Jailton também, né? Eu gostaria de estar, mas infelizmente não vou poder. Como eu já disse a Bruno e a Isaac. Pois é. Eu ainda não tenho a habilidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu também. Quando eu aprender, aí eu vou poder estar. Tá bom. Eu irei com o pastor Geraldo. E o Conselho de Anchieta é terça, né? Terça-feira, né? De Anchieta. No dia Anchieta eu vou estar, eu conversei com ele hoje. Vou estar lá no dia Anchieta, se Deus assim nos permitir. Abençoar lá o conselho do irmão Anchieta. Amém. É porque assim, são muitos alunos, e aí se colocar um concílio, né, 2 concílios ou 2 consagrações numa data só, aí vai ficar complicado. Eu fui aluno de todos eles. Era para pelo menos ter, né? Ou não sei se é a ordem. Mas aí não é a ordem, não. A questão da data do concílio. Igreja, né? É a igreja, mas a data da consagração é com a igreja. A do concílio é com a ordem. A da consagração. Eu digo assim, né? Que se as igrejas entrassem no consenso com a ordem assim para organizar a questão das consagrações, acho que seria mais. Com certeza. Não é? Porque aí eu acho que mais pessoas participariam, né? Principalmente os alunos. Mas, eu queria estar lá dos meninos, eu estava me organizando aqui. Inclusive, eu mandei um abração para ele lá, viu? Estou sem carro. Aí eu estava conversando com o Abdinego também para ver, porque ele estava dizendo, não, meu carro tem vaga para a gente ir e tal. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Aí o Abdinego vai lá com alguém, né, para Caporã, mas eu não vou poder, não. Manda um abraço também para eles. Adriana, o pastor Genilson mandou um abração para ele, viu? Tá certo. Ô, pastor Jailton, eu não fiz as minhas atividades, porque a gente está com a irmã internada aí em João Pessoa há mais de 2 meses. E eu fiquei ultimamente como acompanhante lá no hospital, e planejando as aulas, e tomando conta da casa. Um negócio sobrecarregou um pouco para mim. Mas, com a graça de Deus, hoje, antes de dormir, eu já vou fazer uma, viu?
Amém, minha irmã. Amém. Eu estou dando já essa colher de chá aí para vocês. De essa aula de hoje, a gente não só foi a aula, não vai ter atividade nenhuma dela. Então, só vai ficar essas duas aí, né, que a segunda, que é só um comentário que vocês vão fazer, e a primeira são as 11 questões, né, que vocês vão responder. E só. E aí só vai ter a última atividade, que é daqui a 2 aulas, que eu vou passar para vocês. Né? Então, eu acho que vai ter... os dois meninos que não vieram hoje, eles vão ter uma certa dificuldade, principalmente o César, né? Pastor César, que eu acho que ele só assistiu uma aula nossa aí. Então, o pastor César está numa situação bem mais complicada. E se ele não fizer as atividades aí, vai ficar bem mais complicado para ele. Né? Mas vamos ver. Cada caso é um caso, a gente vai analisando isso aí. Queridos, fiquem na paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Né? Descansem. A gente vai se ver aí na próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos conceder a graça de estarmos aqui. Amém? Amém. Abraço, Flávio. Rosilda, Deus abençoe. E Adriano. Amém. Deus abençoe você. Paz do Senhor para todos. Deus nos abençoe. Paz do Senhor, irmã Rosilda. Deus abençoe, amada. Tudo bem. Próximo ano a gente se encontra, se Deus permitir. Tá? Verdade. Deus quiser. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.